Milionário ajuda mãe solteira em dificuldades, mas um segredo surpreendente muda tudo. Era um dia comum em São Paulo, mas para Clara cada dia era uma luta. As ruas eram cheias de vida, mas a desigualdade gritava em cada esquina. Ela empurrava um carrinho velho, repleto de arroz, feijão e um lanche para a pequena Alice, sua filha de apenas 5 anos. Naquela manhã, a esperança de conseguir comprar o que precisavam parecia uma ilusão. Clara trabalhava duro como faxineira, mas o dinheiro mal dava pro aluguel. Quando chegou ao caixa do supermercado, seu coração disparou. A soma total era muito mais alta do que esperava. Seu corpo começou a tremer. Como iria explicar para Alice que não poderiam levar as compras? Um nó na garganta a fez engasgar, enquanto lágrimas ameaçavam escorregar pelo seu rosto. Olhos à sua volta observavam a murmuração de desaprovação invariavelmente a deixando ainda mais constrangida. Então algo inacreditável aconteceu. Deixe que eu cuido disso, disse uma voz masculina suave, mas firme. Era um homem alto, de traços marcantes e um sorriso que emanava carisma. Nem parecia real. Assim que pagou suas compras, os olhos de todos se voltaram para ele, como se uma aura mágica tivesse surgido. Clara mal conseguia processar o que acontecia. Uma mistura de gratidão e desconfiança se estabeleceu. Uma pessoa assim poderia realmente estar interessada em ajudar uma desconhecida? Ele se apresentou como Rafael. Até mesmo o nome soava como música. Com o tempo, aquele gesto e generosidade inicial se transformou em uma amizade inesperada. Rafael visitava Clara e Alice, trazendo pequenos presentes e alegrias para suas vidas. Clara nunca havia conhecido alguém tão atencioso, tão disposto a ouvir. Um mundo novo se abria diante dela. Uma possibilidade de felicidade que há muito não sentia. O amor e a confiança foram crescendo, até que Clara se viu sonhando com um futuro diferente. Mas segredos habitavam as sombras. Um dia, enquanto conversavam, Rafael deixou escapar que sua família era conhecida na cidade. O nome da sua linhagem trouxe um arrepio na espinha de Clara. Algo despertou lembranças amargas. Sua mãe sempre falava de uma família poderosa que destruíra suas vidas. Aqueles olhos pretos que a observavam com carinho agora pareciam nublados por uma tempestade de desconfiança. E à medida que a verdade se desenrolava, o mundo de Clara desmoronou. A revelação lhe fez sentir o coração comprimido. Não podia acreditar que o homem que ajudava era parte do passado que ela tanto queria deixar para. Sentia raiva e amor, as emoções colidindo dentro dela. Rafael, por sua vez, lutava contra a culpa que o cercava. Ele não era como os outros da sua família. Ele queria mudar, queria ajudar. Mas a pressão e o desprezo da sua família se tornaram cada vez mais pesados. Como se seu amor estivesse em uma luta constante contra um monstro invisível. Então, uma crise estourou. Alice ficou doente e precisou de um tratamento urgente que Clara não podia pagar. A situação a empurrou para um abismo. No momento em que Clara pediu ajuda a Rafael, a verdade se impôs como uma tempestade. Como ela poderia confiar no homem que era parte de tudo que ela odiava? Ela estava dividida entre o que sentia e o que sabia. O amor por Rafael a fazia querer lutar por ele. Mas as feridas do passado eram profundas demais. E se seu destino estivesse predeterminado pela história de suas famílias? Clara se via em uma encruzilhada. E então a pergunta ecoou na mente dela. Poderia perdoar e seguir em frente?
Os erros do passado a fariam perder tudo o que mais amava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada. A revelação que havia descoberto sobre Rafael era um golpe na sua alma. O homem que se oferecia para ajudá-la, que parecia ser sua única luz em meio à escuridão, era um legado de tudo que seu passado abominava. O mundo girava. Seu coração batia acelerado. Como poderia confiar nele? Agora que sabia que fazia parte daquela família, ela olhou para Alice, sua menina inocente, que brincava com um lápis e um papel, sem entender a tempestade que se formava ao seu redor. Clara sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. As emoções se conflituavam. Amor, raiva, desespero, tudo misturado. E então, em meio à confusão, o telefone dela vibrou. Era uma mensagem de texto. Clara, precisamos conversar. É urgente. A mensagem era de uma mulher desconhecida. Seu coração afundou. O que mais poderia acontecer? Vou dar um passo fora, pensou, tentando organizar as ideias. Clara precisava de ar. Ela caminhou até o parque próximo, onde as cores vibrantes das flores contrastavam com sua dor interna. O banco estava vazio, e ela se deixou cair ali, observando o céu azul enquanto tentava respirar. Precisava de clareza. Mas antes que o nó no estômago fosse embora, uma figura familiar surgiu. Era Rafael, com a expressão preocupada. Clara se levantou, o corpo tenso. — O que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz tremendo. — Eu vim procurar você. Precisamos falar. Ele tentava se aproximar, mas ela recuou. A desconfiança pairava entre eles como uma sombra. — Falar? Sobre o quê? Sobre como você pertence à mesma família? Que destruiu a vida da minha mãe? Disparou, as lágrimas começando a escorregar pelo rosto. Acho que não há mais nada a dizer. Mas antes que pudesse se afastar, a mulher da mensagem apareceu no parque, a expressão determinada. Clara, espere, você precisa saber a verdade. A mulher estava ofegante. Sua presença causou um silêncio súbito. Rafael a olhou, confuso. Quem é você? Ele perguntou, os olhos cheios de uma mistura de raiva e preocupação. Meu nome é Mariana. Eu sou irmã de Rafael. A verdade caiu como uma bomba. O olhar de Clara se transformou em choque absoluto. Mas como isso é possível? A mente dela girava, enquanto a revelação desmoronava tudo ao seu redor. Rafael e Mariana eram irmãos? Mariana deu um passo à frente, as mãos trêmulas. A família que vocês conhecem não. É a mesma que eu conheço. Meu pai não é o homem que todos pensam. Ele fez coisas terríveis, e eu quero impedir que isso aconteça de novo. Rafael e eu somos diferentes. Eu fugi da nossa família, Clara, e o mesmo vale pro Rafael. Nós não somos como eles. O tempo parecia ter parado. Clara olhou para Rafael, que estava pálido como um fantasma, e para Mariana, a dúvida invadindo.
cada centímetro de sua mente. Em como a vida dela sempre esteve mergulhada em mentiras. A vida que ela lutou para construir poderia desmoronar por causa de segredos e laços familiares. E se o seu pai descobrir, o que vai acontecer comigo e com minha filha? Perguntou, quase em um sussurro. Mariana colocou uma mão no peito e, com os lábios trêmulos, respondeu: Nós precisamos nos unir. Ele está atrás de mim. E se descobrir a verdade sobre você também. A frase ficou no ar, um eco ensurdecedor. A realidade do que estava acontecendo parecia uma tempestade perfeita. Clara se viu rodeada por mentiras e revelações que mudaram o curso de tudo. O que ela poderia fazer agora? De quem confiar? O amor e a raiva brigavam em seu interior. Vocês têm que decidir se vão me ajudar, disse Mariana, seu olhar firme. Ou a história pode se repetir e você pode perder tudo, Clara. Um frio percorreu sua espinha enquanto Clara olhava para Rafael e Mariana, o peso do mundo nas suas costas. A única coisa que ela sabia era que, de alguma forma, nada seria como antes. E o peso do próximo passo era imenso, quase insuportável. Clara ficou paralisada. O coração dela estava em frenesi, enquanto tentava processar a verdade. Rafael e Mariana, irmãos? Era como se o chão tivesse se aberto debaixo dos pés dela. A confusão tomou conta da sua mente. Irmãos? Repetiu, sem realmente acreditar. Mas você disse que fugiu da sua família, que queria se afastar deles. Eu sei, Mariana exclamou, a voz tensa. Mas você não entende. Existe uma razão pela qual precisei escapar. Há segredos que vão muito além do que você imagina. Rafael, visivelmente agitado, olhava para a irmã e depois para Clara. Mariana, o que você está fazendo? Agora não é hora para isso. Ele estava entre a defesa e a preocupação, seu olhar refletindo um turbilhão de emoções. Precisamos falar. Tem coisas que Clara merece saber. Coisas que podem colocar você e Alice em perigo. Mariana parecia uma tempestade à beira de explodir. Clara sentiu um arrepio, mas a urgência da irmã de Rafael a fazia ficar paralisada. A verdade é que o nosso pai está obcecado por um legado. E o que ele planeja não é apenas sobre nós. Como assim legado? Clara questionou, a angustiante dúvida pingando como gotas de chuva no seu peito. Mariana respirou fundo e, com a voz quase em um sussurro, disse: Ele acredita que sua próxima vítima é você, Clara. Ele quer destruir tudo que você ama, porque seu passado e nossa família estão conectados de uma forma que eu nunca desejei. Destruir o quê? O corpo de Clara estava tenso. As palavras dela cortaram o ar como um vidro afiado. Por quê? O que eu tenho a ver com isso? Por quê? Mariana hesitou. O olhar cheio de peso. Porque você tem o potencial de fazer parte da nossa família. Você, Alice, você não foi apenas um acaso nas nossas vidas. Você é uma peça de um quebra-cabeça muito maior. E nosso pai está determinado a moldar esse futuro. Clara sentiu como se uma porta fosse escancarada em sua mente. Assim que Mariana disse isso, um grito cortou o parque. Clara! Era uma criança. O som era familiar. O coração dela pulou. Alice! Ela olhou para o lado e viu a pequena, puxando os cabelos de uma menina do parque, um olhar travesso nos olhos. Não, Alice! Clara gritou, tentando correr, mas a imagem da menina se desmontava na sua mente. A crise interna era intensa, o amor e desespero convivendo juntos. Quando ela começou a se afastar, um carro preto parou. Abruptamente, perto delas,
O barulho dos pneus travando ecoou de forma aterrorizante. Homens em ternos escuros saíram do veículo e o terror engoliu o ar. Clara se virou para Rafael e Mariana, o desespero explícito em seu olhar. O que está acontecendo? Ela questionou, sentindo um nó logo abaixo da garganta. O mais alto deles avançou. Vocês não deviam ter interferido, disse ele. Uma voz fria como aço. Nós estamos aqui apenas com o que deve ser feito. O que pertence à nossa família deve voltar. A tensão era palpável. Rafael se colocou à frente de Clara, um instinto protetor desperto. Afastem-se dela! Ele gritou, a indignação incendiando sua voz. Mariana, com os olhos marejados, se virou para a irmã e disse: Eu disse que isso estava vindo. E agora você precisa escolher, Clara. Confiar em nós ou ficar sozinha, observando o seu futuro ser dilacerado. O que você vai fazer? Os homens avançaram novamente e Clara sentiu que o espaço estava se estreitando ao seu redor. Seus pensamentos estavam em chamas. Tudo estava se desenrolando rápido demais. Ela não sabia em quem confiar, muito menos o que fazer. A vida dela, a vida de Alice, estava em um fio. O que significava isso realmente? No meio da confusão, um deles retirou uma pequena caixa do bolso e a abriu. O brilho metálico de um objeto dentro ofuscou os olhos de Clara. Um artefato com um emblema, algo que parecia muito familiar. Clara nem mesmo se lembrava, mas toda a história dela a levou até ali. O símbolo era parte do passado que estava escondido dentro dela. E agora, tudo estava prestes a regredir. Você precisa decidir agora, Clara. Apenas um passo e tudo poderá mudar. Mas a escolha é sua, o homem disse, e as palavras ecoaram no som do silêncio aterrorizante. E Clara, sem saber o que poderia acontecer em seguida, estava à beira de uma escolha que mudaria para sempre o curso da sua vida e da vida da filha. Clara estava em choque, a realidade ainda girando em sua mente. O homem que estava à sua frente segurava uma caixa que parecia levar tudo o que ela temia. A voz dele gelou seu sangue. Apenas um passo e tudo poderá mudar, mas a escolha é sua. Sua visão começou a escurecer, e a única coisa que ela conseguiu ver foi a inocência de Alice brincando ao longe. Então, um grito cortou o ar, mas não era Alice. Era Mariana. Clara. Não! Ela se virou para Rafael, os olhos carregados de desespero. Eles não estão sozinhos. O pai de Rafael tem aliados, e eles não hesitarão em machucar você e sua filha para conseguir o que querem. O homem de terno avançou, mas Clara estava paralisada, incapaz de decidir. O medo a consumia. O que seriam eles? Por que estavam atrás dela? Rafael, percebendo o que estava em jogo, tomou uma atitude repentina. Vocês não vão tocá-la! Ele se lançou para a frente, colocando-se entre Clara e os homens. Mas a tensão era palpável. Ela sentia que algo estava prestes a estourar. Um dos homens sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você realmente acha que pode protegê-la? Nada vai pará-lo. Ele quer a criança e estourar essa farsa de família que você está tentando construir. Uma pressão crescente ocupava o peito de Clara. Era como se algo estivesse apertando sua respiração. Olhou para Mariana e Rafael, buscando uma explicação. Mas quando ela finalmente conseguiu falar, seus lábios tremeram. O que está acontecendo? O que você sabe, Mariana? Mariana hesitou, as mãos trêmulas. Eu só sei que ele fez pactos, Clara. Pactos com pessoas poderosas. Ele quer a herança de Sandy.
E eu não consigo deixar que isso aconteça. Mas, nesse instante, Clara se lembrou de algo. O artefato que o homem segurava tinha algo familiar, quase como uma memória distante. Ela se aproximou sem pensar. Espere! O que é isso? O homem olhou surpreso, mas rapidamente se pôs sério novamente. Não se aproxime mais! A tensão crescia, como um fio prestes a estourar. E então, do lado oposto, o que parecia ser um aliado. O homem no carro começou a se aproximar, revelando um rosto reconhecível. Clara! A voz estava carregada de dor. Era alguém familiar. A última pessoa que ela esperava ali. Luiz? Clara sussurrou, atônita. O coração acelerou. Como ele estava aqui? O ex-namorado que ela pensou ter deixado para trás havia anos. Os olhos de Luiz estavam cheios de preocupação. Você não deveria estar aqui. É perigoso. O homem de terno se virou furioso. O que você está fazendo aqui? Não se intrometa! Calem-se! Clara gritou, todas as emoções fervendo. Luiz, você sabe o que está acontecendo? Você sabe o que eles querem? Sim, e mais do que imagina. Luiz olhou para os homens e depois para Clara, seu olhar pesando. Você precisa saber que não é só a família de Rafael que está envolvida nisso. Nesse momento, tudo pareceu desmoronar. Clara sentiu um nó na garganta, seu mundo girando novamente. O que você está dizendo? Seu pai, ele... Luiz hesitou, o pânico em sua voz. Ele tem mais poder do que você acha, e ele está atrás de você também. Clara se sentiu mal, como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Não, não pode ser! Ela estava sobrecarregada, o medo invadindo seu coração. O que havia aprendido sobre seu passado? Tudo desmoronava. O homem no terno parecia satisfeito, um brilho maligno nos olhos. Então, você finalmente sabe, não é? O jogo acaba aqui. E o que vai decidir, Clara? Olhar para aqueles rostos familiares a apunhalou de volta à realidade. Ela estava cercada por segredos, traições e um legado que nunca pediu. A única coisa que sabia era que precisava agir rapidamente. Você precisa escolher agora, Clara. A voz aguda do homem apareceu mais uma vez, como um eco. E entre lágrimas e desespero, ela se perguntou: quem era realmente seu pai? E qual era o papel dela nessa história maldita? A tensão pairava no ar, e a escolha que faria definiria não apenas a sua vida, mas a de Alice também. Clara estava em choque, a realidade ainda girando em sua mente. O homem que estava à sua frente segurava uma caixa que parecia levar tudo o que ela temia. A voz dele gelou seu sangue. Apenas um passo e tudo poderá mudar. Mas a escolha é sua. Sua visão começou a escurecer, e a única coisa que ela conseguiu ver foi a inocência de Alice brincando ao longe. Então, um grito cortou o ar. Mas não era Alice. Era Mariana. Clara. Não! Ela se virou para Rafael, os olhos carregados de desespero. Eles não estão sozinhos. O pai de Rafael tem aliados, e eles não hesitarão em machucar você e sua filha para conseguir o que querem. O homem de terno avançou, mas Clara estava paralisada, incapaz de decidir. O medo a consumia. O que seriam eles? Por que estavam atrás dela? Rafael, percebendo o que estava em jogo, tomou uma atitude repentina. Vocês não vão tocá-la. Ele se lançou para a frente, colocando-se entre Clara e os homens. A tensão era palpável. Ela sentia que algo estava prestes a estourar. Um dos homens sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos.
Você realmente acha que pode protegê-la? Nada vai pará-lo. Ele quer a criança e estourar essa farsa de família que você está tentando construir. Uma pressão crescente ocupava o peito de Clara. Era como se algo estivesse apertando sua respiração. Olhou para Mariana e Rafael, buscando uma explicação. Mas quando finalmente conseguiu falar, seus lábios tremeram. O que está acontecendo? O que você sabe, Mariana? Mariana hesitou, as mãos trêmulas. Eu só sei que ele fez pactos, Clara. Pactos com pessoas poderosas. Ele quer a herança de sangue, e eu não consigo deixar que isso aconteça. Mas nesse instante, Clara se lembrou de algo. O artefato que o homem segurava tinha algo familiar, quase como uma memória distante. Ela se aproximou sem pensar. Espere, o que é isso? O homem olhou surpreso, mas rapidamente se pôs sério novamente. Não se aproxime mais. A tensão crescia como um fio prestes a estourar. E então, do lado oposto, o que parecia ser um aliado do homem. No carro começou a se aproximar, revelando um rosto reconhecível. Clara! A voz estava carregada de dor. Era alguém familiar. A última pessoa que ela esperava ali. Luiz? Clara sussurrou, atônita. O coração acelerou. Como ele estava aqui? O ex-namorado que ela pensou ter deixado para trás havia anos. Os olhos de Luiz estavam cheios de preocupação. Você não deveria estar aqui. É perigoso. O homem de terno se virou furioso. O que você está fazendo aqui? Não se intrometa! Calem-se! Clara gritou, todas as emoções fervendo. Luiz, você sabe o que está acontecendo? Você sabe o que eles querem? Sim, e mais do que imagina. Luiz olhou para os homens e depois para Clara, seu olhar pesando. Você precisa saber que não é só a família de Rafael que está envolvida nisso. Nesse momento, tudo pareceu desmoronar. Clara sentiu um nó na garganta. Seu mundo girando novamente. O que você está dizendo? Seu pai, ele. Luiz hesitou, o pânico em sua voz. Ele tem mais poder do que você acha. E ele está atrás de você também. Clara se sentiu mal, como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Não, não pode ser sobrecarregada, o medo invadindo seu coração. O que havia aprendido sobre seu passado, tudo desmoronava. O homem no terno parecia satisfeito. Um brilho maligno nos olhos. Então você finalmente sabe, não é? O jogo acaba aqui. E o que vai decidir, Clara? Olhar para aqueles rostos familiares a apunhalou de volta à realidade. Ela estava cercada por segredos, traições e um legado que nunca pediu. A única coisa que sabia era que precisava agir rapidamente. Você precisa escolher agora. Clara, a voz aguda do homem apareceu mais uma vez, como um eco. E entre lágrimas e desespero, ela se perguntou: quem era realmente seu pai? E qual era o papel dela nessa história maldita? Nesse instante, algo inesperado aconteceu. O céu escureceu de repente, como se uma tempestade estivesse se aproximando. Um trovão ruiu, e na mesma fração de segundo, uma explosão sonora ecoou no ar. Clara virou-se rapidamente, seu coração quase parando. O carro que estava estacionado próximo, repentinamente, foi atingido por uma bola de fogo, e o impacto fez com que todos fossem jogados ao chão. A fumaça subiu, cobrindo as árvores e a grama do parque. Clara, atordoada, buscou Alice. Gritos cortavam o ar, e o pânico rapidamente tomou conta. Clara se levantou, seus instintos maternais gritando. Alice! Gritou, desesperada, enquanto a visão
filha se tornava um borrão na nuvem de fumaça. No meio da confusão, Rafael agarrou Mariana, tentando desesperadamente protegê-la. Fique perto de mim! Mas os homens que estavam ali, reduzidos a sombras nos destroços, estavam se levantando, determinados a encontrar a origem do ataque. Clara pensava apenas na segurança de sua filha. Luiz, o que foi isso? Ela questionou, a voz tremendo. Ele a olhou, os olhos duros como pedra. Não sei, mas você precisa se afastar deles. Eles não são os verdadeiros inimigos. Uma nova onda de pânico, choque, enquanto a verdade se espalhou como fogo. E a pergunta pairava no ar. Até onde iria sua história? Clara sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O carro que explodiu parecia simbolizar tudo o que havia temido. A fumaça subiu enquanto gritos e confusão preenchiam o ar. Ela buscou Alice, mas o pânico a deixava atordoada. O olhar de Luiz, que ela nunca imaginou que veria novamente, revelava mais do que simplesmente preocupação. Havia um lado sombrio que não se atrevia a esconder. Você não deveria estar aqui, ele sussurrou, mantendo os olhos fixos nos homens de terno, cujas expressões se tornaram perigosas. É mais complicado do que você pensa, Clara. Eles não estão apenas atrás de você. Eles querem algo que você possui, algo que só pode ser revelado com seu sangue. O coração dela disparou. Aquelas palavras ecoaram dentro dela como um aviso. O que você quer dizer? Clara apertou as mãos, tentando controlar o enjoo crescente. O que Luiz sabia que ela não sabia? E o que ele tinha a ver com tudo aquilo? Eu faço parte da operação deles, Luiz confessou, o olhar desconcertante. Você sempre foi um alvo. Seu pai não só está atrás de você, mas ele está por trás de tudo isso. Rafael, Mariana, eles não são os únicos que têm laços com a sua história. Clara sentiu a cabeça girar. Era como se 1000 palavras se atirassem contra ela ao mesmo tempo. O ex-namorado, agora um traidor? Como assim? Luiz, eu não entendo. Como você poderia? Eu não tinha escolha, ele interrompeu, a voz tingida de desespero. Fui forçado a entrar nesse mundo. Por causa de dívidas, mas eles exigem lealdade. E você é a chave para tudo. O braço dele se moveu para os homens, seu olhar desesperado se conectando a Clara. Rafael, percebendo algo errado na conversa, se virou para eles, um brilho desafiador nos olhos. Luiz, você está mentindo! Você não pode fazer isso! Mas os homens continuaram a se aproximar, como predadores em busca de uma presa. Não tenho tempo para perder, disse um dos homens, sussurrando algo que Clara não pôde ouvir, mas sentiu no coração. Uma verdade dolorosa estava se desenrolando diante dela. E os segredos, todos os segredos que haviam sido ocultados, estavam prestes a se revelar. Clara, disse Mariana, mirando os rostos tensos ao redor. Você precisa entender. Isso é maior do que nós três. A conexão com a sua família. Seu pai é mais sombria do que pensávamos. Mesmo nós, Rafael e eu, não sabíamos até onde iam as garras do nosso pai. Ele criou um legado que envolve seu sangue e, de repente, tudo o que você confiou se torna veneno. A revelação atingiu Clara como uma bordada no peito. Procurei respostas, mas apenas encontrava mais perguntas. Mas e você, Luiz? Você se meteu nisso por qual motivo? Você é parte disso ou está jogando com eles? Eu não sei mais. Luiz olhou ao redor. O pânico aumentando à medida que os homens se aproximavam. Por favor, Clara, nossa história, nosso amor, isso era real, mas agora... Antes que pudesse terminar a frase,
Um grito cortou o ar. Mamãe! Era Alice, desuntada de terra e lágrimas, olhando para Clara como um farol de incerteza. Não! Clara gritou, morrendo de medo. Diante da imagem da filha, Clara sentiu que sua mente explodiria. Com o peito apertado, ela queria correr para Alice, almejando protegê-la de tudo aquilo. Mas antes que pudesse dar um passo, um dos homens de terno avançou, intimidando-a. Você precisa decidir, Clara. O tom dele era ameaçador. E no meio da confusão, Clara sentiu as sombras de seu passado e presente se conectarem em um matiz ameaçador. Não apenas seu pai e Luiz, mas cada um que estava ali. Todos faziam parte de uma história que Clara ainda não compreendia. Enquanto a fumaça dançava ao redor e o calor queimava seus pulmões, a escolha que Clara enfrentava não era apenas sobre ela, mas sobre o que chamava de lar. O que significava ser mãe. E sem saber o que fazer, olhou para aqueles rostos e declarou: se você quer a verdade, então deixem que a verdade venha à tona. Nesse instante, uma violência subiu. Um forte clarão iluminou a cena quando novos veículos chegaram, levando consigo uma onda de esperança, ou talvez de destruição. Clara percebeu que os laços da vida estavam prestes a se apertar ainda mais, e a batalha pela verdade ainda estava longe de terminar. Clara estava cercada pela fumaça, o coração acelerado e a adrenalina pulsando. Se você quer a verdade, então deixem que a verdade venha à tona. As palavras dela cortaram o ar tenso. Mas, antes que pudesse processar a gravidade da situação, algo inesperado aconteceu. Um estrondo envolvente ecoou pelo parque. O chão tremeu sob seus pés. Clara se virou, ainda buscando Alice em meio à confusão, quando viu uma figura conhecida despontar das sombras. Era Joaquim, um antigo mentor e melhor amigo de seu pai, também envolvido em segredos e escândalos. Clara! Ele gritou, a voz estrondosa carregando um misto de preocupação e urgência. Saia daqui agora! O olhar de Clara se encontrou com o de Joaquim, e no fundo ela leu a verdadeira intensidade do perigo. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Sua voz era quase um sussurro. Seu pai é bem egoísta. Ele não é quem você imagina. As palavras dele acertaram como um golpe. Clara sentiu uma onda de raiva e confusão misturadas, acabando com o que restava de seu controle. Como assim não é quem eu imagino? Ela pulsava, tentando entender. Tudo o que ela já soubera agora parecia uma grande ilusão. Antes que Joaquim pudesse responder, os homens, de terno, assustados e perdidos no campo de batalha que se formava, tornaram-se mais agressivos. Vamos, Joaquim! Você não vai atrapalhar o que está destinado a acontecer. Um dos homens gritou. A tensão era palpável e Clara sentiu a pressão do destino se aproximando. O que você está dizendo, Joaquim? Clara interpelou com a voz embargada. O que ele está planejando? Ele está determinado a reivindicar seu legado. Joaquim olhou para os homens. Morte e ambição refletidas em seu olhar. E você, Clara, é a chave para tudo isso. Não é apenas o que você carrega, mas o que eles querem que você se torne. Eles precisam do seu sangue. As palavras pesadas estavam lá, patentes como a escuridão que a envolvia. Clara se viu cercada pelas revelações que pareciam girar em torno dela. Não, não pode ser. Ela gritou, desesperada. Por que você não me contou antes? Eu não sabia. A própria família está em risco e muitos que amam. Eu só fui um peão nesse jogo e seus pais estavam envolvidos em algo que foi além da imaginação. Joaquim explicou
e a raiva de Clara se revirou com a dor de sentir que estavam manipulando sua vida. Alice continuava a chamar por ela. Mamãe! A Titena estava em pânico, agora visivelmente assustada. Clara sentiu o chão se abrir. Desculpe, Alice! Vou te buscar! O instinto foi instantâneo, mas antes que ela pudesse correr, os aliados dos Homens de Terno começaram a se cercar. O caos se instalou, e foi quando o inesperado aconteceu. A agitação aumentou, quando os homens vestindo ternos começaram a retirar armas. Clara sentiu a adrenalina subir, o tempo desacelerou e... tudo parecia se desdobrar em câmera lenta. Não! Ela gritou sem pensar. Por favor, Alice! Calma! Joaquim bradou. Conversem! Essa é uma situação que pode mudar tudo a qualquer momento. Os aliados de Joaquim chegaram, parecendo ser soldados de uma guerra secreta não declarada. Entre eles, apareceu uma mulher notável, com um olhar frágil, mas firme. Clara ficou paralisada. Era Elisa, uma mulher que ela pensou que havia sumido, amiga da família que lutara contra os mesmos infortúnios. Clara, precisamos te levar para um lugar seguro. Seu pai, ele fará de tudo para te encontrar. Ela chegou mais próximo, sem medo, deixando escapar uma expressão de camaradagem. E nesse momento, tudo se desenrolou. O homem de terno que antes estava confiante, agora parecia hesitar. Vocês não deveriam estar aqui. Sua voz tinha um tremor. Não foi isso que planejamos. E antes que pudesse digerir a confusão, Joaquim sussurrou no ouvido de Clara, sem que ninguém ouvisse. Eu não sou o único que sabe. Você é mais valiosa do que pensa. Descubra a verdade de quem você é, antes que seja tarde demais. Os rostos à sua volta se tornaram sombras ameaçadoras. Os homens de terno então começaram a discutirem entre si. O clima era perigoso. E Clara percebeu que a tempestade não era somente externa, mas também dentro dela. Decidam agora, Clara. O homem exigiu novamente, enquanto uma nova onda de emoção a atingia. Ela estava no precipício de algo que se tornaria mais aterrador do que qualquer um poderia imaginar. Em meio ao frenesi, um grito estridente ecoou. O garro que antes pulsava com um explosivo silêncio, agora engasgava pela rota do destino. Clara se viu diante de um novo horizonte, sem saber se um passo para frente poderia ser o seu último. E quando ela olhou ao redor, o que observou moldou sua realidade em uma nova direção. Uma verdade mais perigosa a aguardava, pronta para confirmar que o jogo ainda estava longe do fim. O que Joaquim estava escondendo? Qual era a verdadeira natureza de seu pai? Clara se viu em um labirinto, onde cada caminho poderia levá-la à luz ou à escuridão. E a única certeza que possuía era que tudo mudaria novamente. E muito em breve. Clara estava cercada pela fumaça, o coração acelerado e a adrenalina pulsando. Se você quer a verdade, então deixem que a verdade venha à tona. As palavras dela cortaram o ar tenso. Mas antes que pudesse processar a gravidade da situação, algo inesperado aconteceu. Um estrondo envolvente ecoou pelo parque. O chão tremeu sob seus pés. Clara se virou, ainda buscando Alice em meio à confusão, quando viu uma figura conhecida despontar das sombras. Era Joaquim, um antigo mentor e melhor amigo de seu pai, também envolvido em segredos e escândalos. Clara! Ele gritou,
A voz estrondosa, carregando um misto de preocupação e urgência. Saia daqui agora! O olhar de Clara se encontrou com o de Joaquim, e no fundo ela leu a verdadeira intensidade do perigo. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Sua voz era quase um sussurro. Seu pai, ele não está apenas atrás de você. Ele não é quem você imagina. As palavras dele a acertaram como um golpe. Clara sentiu uma onda de raiva e confusão misturadas, acabando com o que restava de seu controle. Como assim não é quem eu imagino? Ela pulsava, tentando entender. Tudo o que ela já soubera agora parecia uma grande ilusão. Antes que Joaquim pudesse responder, os homens de terno, assustados e perdidos no campo de batalha que se formava, tornaram-se mais agressivos. Vamos, Joaquim! Você não vai atrapalhar o que está destinado a acontecer! Um dos homens gritou. A tensão era palpável, e Clara sentiu a pressão do destino se aproximando. O que você está dizendo, Joaquim? Clara interpelou com a voz embargada. O que ele está planejando? Ele está determinado a reivindicar seu legado. Joaquim olhou para os homens, morte e ambição refletidas em seu olhar. E você, Clara, é a chave para tudo isso. Não é apenas o que você carrega, mas o que eles querem que você se torne. Eles precisam do seu sangue. As palavras pesadas estavam lá, patentes como a escuridão que a envolvia. Clara se viu cercada pelas revelações que pareciam girar em torno dela. Não, não pode ser, ela gritou, desesperada. Por que você não me contou antes? Eu não sabia. A própria família está em risco, e muitos que amam. Eu só fui um peão nesse jogo, e seus pais estavam envolvidos em algo que foi além da imaginação. Joaquim explicou. E a raiva de Clara se revirou com a dor de sentir que estavam manipulando sua vida. Alice continuava a chamar por ela. Mamãe! A pequena estava em pânico, agora visivelmente assustada. Clara sentiu o chão se abrir. Desculpe, Alice, vou te buscar. O instinto foi instantâneo. Mas antes que ela pudesse correr, um dos homens de terno avançou, intimidando-a. Você precisa decidir, Clara. O tom dele era ameaçador. E no meio da confusão, Clara sentiu as sombras de seu passado e presente se conectarem em um matiz ameaçador. Não apenas seu pai e Luiz, mas cada um que estava ali. Todos faziam parte de uma história que Clara ainda não compreendia. Enquanto a fumaça dançava ao redor e o calor queimava seus pulmões, a escolha que Clara enfrentava não era apenas sobre ela, mas sobre o que chamava de lar, o que significava ser mãe. E sem saber o que fazer, olhou para aqueles rostos e declarou: se você quer a verdade, então deixem que a verdade venha à tona. Mas nesse exato momento, uma figura emergiu da fumaça. Clara apertou os olhos, sem acreditar no que via. Era Fernanda, sua irmã, que ela pensou que não veria mais. A surpresa apareceu e o coração bateu mais forte. Fernanda, o que você está fazendo aqui? A confusão tomou conta. Clara, eu preciso te contar algo antes que seja tarde demais. Fernanda gritou, e seus olhos estavam cheios de desespero. Nós temos que sair daqui agora! Diante da agitação, uma revelação chocante despontou. Ela? Ela é sua irmã? Joaquim perguntou, como se já soubesse. Você foi enganada. Clara olhou para Fernanda, ainda atônita. O que você quer dizer?
enganada. O que você sabe? Fernanda hesitou, e no momento seguinte, a voz dela soou firme. Eu fui criada pela família de Rafael. Eles me tiraram de você. E agora eles querem você de volta. A bomba caiu como um terremoto. Clara sentiu o mundo girar. O quê? Por que ninguém nunca me disse isso? Porque todos têm medo dele. Medo do que ele pode fazer. É por isso que você precisa acreditar em mim. As lágrimas escorriam pelo rosto de Fernanda. Eles planejam algo terrível, Clara, e estamos na mira. Seu pai é o verdadeiro vilão, e eu não sei como escapar. Os homens ao redor estavam se consertando, a tensão subindo. O tempo estava se esgotando. E enquanto Clara tentava processar tudo, um dos homens ergueu a arma. Tudo pareceu parar. O instinto a fez saltar para a frente. E num ato inesperado, ela se colocou entre a arma e Fernanda. Não, não atirem! E o que aconteceu a seguir foi um grito de agonizante. O tiro ressoou pelo parque. E em uma fração de segundo, Clara sentiu a vida dela virar de ponta cabeça. A bala não atingiu Fernanda, mas atingiu Joaquim, que se jogou para salvá-las. O impacto a deixou em choque. Ele caiu sobre o chão, ensanguentado. Clara, tenha coragem. Você é mais forte do que imagina. Joaquim sussurrou, seus olhos se perdendo no vazio. A cena se desfez e o medo tomou conta. Clara olhou para Fernanda e sentiu que a história que conhecia nunca mais seria a mesma. O que vamos fazer agora? O desespero era palpável. E assim, entre lágrimas e incertezas, Clara percebeu que o que estava em jogo não era apenas um passado escondido. Era uma luta pela verdade. E a escolha que ela estava prestes a fazer teria consequências devastadoras. A fumaça ainda subia, mas acima de tudo, o luto pela traição e pela perda começava a surgir, tecendo novos laços que Clara nunca imagina precisar enfrentar. E a única coisa que sabia era que o destino já estava traçado e que a vida, como sempre, continuava a surpreender. Clara estava cercada pela fumaça, o coração acelerado e a adrenalina pulsando. Se você quer a verdade, então deixem que a verdade venha à tona. As palavras dela cortaram o ar tenso. Mas antes que pudesse processar a gravidade da situação, algo inesperado aconteceu. Um estrondo envolvente ecoou pelo parque. O chão tremeu sob seus pés. Clara se virou, ainda buscando Alice em meio à confusão, quando viu uma figura conhecida despontar das sombras. Era Joaquim, um antigo mentor e melhor amigo de seu pai, também envolvido em segredos e escândalos. Clara! Ele gritou, a voz estrondosa carregando um misto de preocupação e urgência. Saia daqui agora! O olhar de Clara se encontrou com o de Joaquim e, no fundo, ela leu a verdadeira intensidade do perigo. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Sua voz era quase um sussurro. Seu pai, ele não está apenas atrás de você. Ele não é quem você imagina. As palavras dele a acertaram como um golpe. Clara sentiu uma onda de raiva e confusão misturadas, acabando com o que estava de seu controle. Como assim não é quem eu imagino? Ela pulsava tentando entender. Tudo que ela já soubera agora parecia uma grande ilusão. Antes que Joaquim pudesse responder, os homens de terno, assustados e perdidos no campo de batalha que se formava, tornaram-se mais agressivos. Vamos, Joaquim! Você não vai atrapalhar o que está destinado a acontecer! Um dos homens gritou. A tensão era palpável, e Clara sentiu a pressão do destino se aproximando. O que você está dizendo, Joaquim? Clara interpelou. Com a voz embargada.
O que ele está planejando? Ele está determinado a reivindicar seu legado. Joaquim olhou para os homens, morte e ambição refletidas em seu olhar. E você, Clara, é a chave para tudo isso. Não é apenas o que você carrega, mas o que eles querem que você se torne. Eles precisam do seu sangue. As palavras pesadas estavam lá, patentes como escuridão que a envolvia. Clara se viu cercada pelas revelações que pareciam girar em torno dela. Não, não pode ser! Ela gritou, desesperada. Por que você não me contou antes? Eu não sabia. A própria família está em risco e muitos que amam. Eu só fui um peão nesse jogo e seus pais estavam envolvidos em algo que foi além da imaginação. Joaquim explicou e a raiva de Clara se revirou com uma dor de sentir que estavam manipulando sua vida. Alice continuava a chamar por ela. Mamãe! A pequena estava em pânico, agora visivelmente assustada. Clara sentiu o chão se abrir. Desculpe, Alice, vou te buscar. O instinto foi instantâneo, mas antes que ela pudesse correr, um dos homens de terno avançou, intimidando-a. Você precisa decidir, Clara. O tom dele era ameaçador, e no meio da confusão, Clara sentiu as sombras de seu passado e presente se conectarem em um matiz ameaçador. Não apenas seu pai e Luiz, mas cada um que estava ali. Todos faziam parte de uma história que Clara ainda não compreendia. Enquanto a fumaça dançava ao redor e o calor queimava seus pulmões, a escolha que Clara enfrentava não era apenas sobre ela, mas sobre o que chamava de lar, o que significava ser mãe. E, sem saber o que fazer, olhou para aqueles rostos e declarou: se você quer a verdade, então deixem que a verdade venha à tona. Mas nesse exato momento, uma figura emergiu da fumaça. Clara apertou os olhos, sem acreditar no que via. Era Fernanda, sua irmã, que ela pensou que não veria mais. A surpresa a paralisou e o coração bateu mais forte. Fernanda, o que você está fazendo aqui? A confusão tomou conta. Clara, eu preciso te contar algo antes que seja tarde demais. Fernanda gritou, e seus olhos estavam cheios de desespero. Nós temos que sair daqui agora! Diante da agitação, uma revelação chocante despontou. Ela sua irmã? Joaquim perguntou como se já soubesse. Você foi enganada! Clara olhou para Fernanda ainda atônita. O que você quer dizer, enganada? O que você sabe? Fernanda hesitou, e no momento seguinte a voz dela soou firme. Eu fui criada pela família de Rafael. Eles me tiraram de você, e agora eles querem você de volta. A bomba caiu como um terremoto. Clara sentiu o mundo girar. O quê? Por que ninguém nunca me disse isso? Porque todos têm medo dele. Medo do que ele pode fazer. É por isso que você precisa acreditar em mim. As lágrimas escorriam pelo rosto de Fernanda. Eles planejam algo terrível, Clara. E estamos na mira. Seu pai é o verdadeiro vilão. E eu não sei como escapar. Os homens ao redor estavam se reagrupando, a tensão subindo ainda mais. O tempo estava se esgotando. E enquanto Clara tentava processar tudo, um dos homens ergueu a arma. Tudo pareceu parar. O instinto a fez saltar para a frente. E, num ato inesperado, ela se colocou entre a arma e Fernanda. Não! Não atirem! Foi quando algo ainda mais inesperado aconteceu. O céu se iluminou com uma luz ofuscante. Uma explosão surda reverberou e o tempo pareceu congelar. Clara piscou e tudo ao seu redor se transformou em caos. Um grupo de pessoas vestindo uniformes pretos irrompeu do meio da fumaça, cercando os homens de terno com movimentos coordenados.
O líder desse grupo tinha um olhar duro e decididos. Quem quiser fazer mal a essa família terá que passar por nós. Sua voz era firme, ecoando como uma ordem. Emergiu do grupo de resgate. Clara a reconheceu imediatamente. Era a mãe dela. Mas não a mãe que ela lembrava. A mãe que abandonou. A mulher de quem Clara sempre teve saudade. Mãe? O medo e a saudade se misturavam. Clara! Ela gritou, os olhos radiantes de uma emoção crua que não poderia ser contida. Temos que ir! Ele está chegando! A revelação de que sua mãe ainda estava viva enquanto Clara pensava que a havia perdido para sempre a pegou desprevenida. Mas quando mais uma figura surgiu, desta vez com um olhar familiar, seu mundo virou de cabeça para baixo. Era seu pai, o homem que tinha acreditado estar morto e que agora, ao invés de ser um herói salvador, revelava-se uma serpente. Você não pode escapar de mim tão facilmente, Clara. Você é meu legado. E não posso permitir que eles a levem. Seu pai afirmou, o tom cheio de possessividade. Clara estava em estado de choque, balançando entre a raiva e a incredulidade. Não sabia mais quem era, quem deveria confiar ou o que realmente acontecia. O que ela acreditou ser uma luta pela verdade, agora era uma batalha de legado entre o que significava ser filha de um homem poderoso e ser uma mãe para Alice. O caos se intensificava ao seu redor. E Clara percebeu que a escolha que deveria fazer agora era mais do que simples. Não era apenas sobre ela, mas sobre sua família, sobre Alice e sobre o que estava prestes a acontecer. As revelações da verdade não eram apenas surpresas, eram a chave para o futuro. E enquanto a batalha se desenrolava em torno dela, Clara sabia que a linha entre salvação e destruição estava prestes a se extinguir, e tudo o que sabia estava prestes a mudar mais uma vez. Clara estava em um turbilhão de emoções. A fumaça ainda subia ao seu redor, enquanto a realidade se desdobrava diante dela. Você é minha irmã? As palavras escorregaram por seus lábios, com um misto de incredulidade e dor. Fernanda era alguém que ela não sabia que precisava, mas agora estava aqui, no meio desse caos. Sim, eu sempre estive aqui, Clara, mas precisamos sair já. A urgência na voz de Fernanda trouxe Clara de volta à realidade. O confronto tinha se intensificado e a sombra do pai delas pairava ameaçadora. 3 contra 3. Assim fica mais divertido, debochou um dos homens de terno, ajustando a gravata, como se estivesse prestes a se divertir. Mas, no fundo, o olhar deles era de pura ameaçadora. O impulso de Clara era gritar, correr. Mas Alice, sua filha, a chamava. Mamãe, a pequena estava à beira do desespero e isso sufocava Clara. O instinto materno foi mais forte do que qualquer dor. Fernanda, vamos até a Alice. Clara decidiu, percorrendo o caminho entre os aliados familiares e os homens que a ameaçavam. Joaquim, com um ferimento sério, tentava se levantar, mas Clara sabia que não poderia contar com ele agora. A fumaça se dissipava lentamente. Clara alcançou Alice, puxando-a para perto. A pequena tremia. Não se preocupe, meu amor. Estou aqui. Ela a abraçou com força, enquanto olhava por cima do ombro, vendo os homens cada vez mais impacientes. Chegou a hora de decidir, Clara. O homem do terno avançou, mas Joaquim se ergueu. Uma última linha de defesa. Saia daqui! Você não vai tocar nelas! Ele bloqueou o caminho, mas sua resistência parecia fraca. Deixe-o! Vamos!
Clara gritou. O calor da determinação pulsava dentro dela. Elas não iriam ser vítimas. Havia um legado. Mas agora era o legado do que escolheriam construir juntas. Fernanda, com lágrimas nos olhos, olhou para Clara. Precisamos de uma distração. Sou eu quem tem que enfrentar nosso pai. Você está louca? Clara protestou, mas sabia que o plano era o único modo de libertá-las. A verdade cortava o ar como uma lâmina. Qualquer um que se colocasse entre elas era parte da história que queriam desencadear. Não vamos ficar aqui. A face de Fernanda era decidida. Clara estava prestes a protestar, mas percebeu que a coragem da irmã era o que movia tudo. Você está pronta? As palavras escaparam como um sopro de esperança. E estal! Vamos juntos! E assim as irmãs se uniram, as mãos entrelaçadas. Um pacto silencioso de salvar uma a outra e enfrentar o legado. A briga explodiu novamente quando Fernanda, em um movimento ousado, correu em direção ao homem de terno que mais a ameaçava. Ele se virou, confuso, e Clara, percebendo a distração, agarrou Alice e correu com Fernanda na direção oposta. Rápido, para a saída! O pânico estava em alta, mas uma onda de esperança se formou enquanto corriam para longe dos que queriam aprisioná-las. Clara sentiu que a verdade era o que as libertaria ali. Com o tumulto crescendo atrás dela, Clara respirou fundo e declarou: "Ninguém mais vai nos separar." Com isso, as portas da verdadeira liberdade se abriram diante delas. E mesmo com o passado latente, Clara sabia que o futuro que estavam prestes a construir era tudo o que elas precisavam. E então, tudo mudou de novo. O sofrimento os fez mais fortes, e onde havia dor, agora havia esperança. E com isso, o capítulo final se fechou. Mas a história delas, a luta pela verdade e pelo amor, apenas começava. Agora é sua vez de agir! Não espere nem mais um segundo! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer parte dessa comunidade e seguir conosco nessa jornada incrível.